1 Crônicas, capítulo 17. Sucedeu, pois, que morando Davi já em sua casa, disse ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedro, mas a arca da aliança do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: Tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra de Deus veio a Natã, dizendo: Vai e dize a Davi, meu servo: Assim diz o Senhor, tu não me edificarás uma casa para eu morar, porque em casa nenhuma morei desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo, por todas as partes por onde andei com todo Israel. Porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: Por que não me edificas uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei do curral de detrás das ovelhas para que fosses chefe do meu povo Israel. E estive contigo por toda parte por onde foste, diante de ti exterminei todos os teus inimigos e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. E ordenarei um lugar para o meu povo Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e nunca mais será removido de uma para outra parte, e nunca mais os filhos da perversidade o debilitarão como dantes. E desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo Israel, assim abaterei a todos os teus inimigos. Também te faço saber que o Senhor te edificará uma casa, e há de ser que quando forem cumpridos teus dias, para ires a teus pais, suscitarei a tua descendência depois de ti, um dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Este me edificará casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha benignidade não retirarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? E ainda isto, ó Deus, foi por pouco aos teus olhos, pelo que falaste da casa de teu servo para tempos distantes, e trataste-me como a um homem ilustre, ó Senhor Deus. Que mais te dirá Davi acerca da honra feita a teu servo? Porém tu conheces bem a teu servo. Ó Senhor, por amor de teu servo e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza para fazer notória todas estas grandes coisas. Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus fora de ti, segundo tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. E quem há como teu povo Israel, única gente na terra, a quem Deus foi resgatar para seu povo, fazendo-te nome com coisas grandes e temerosas, lançando as nações de diante do teu povo que resgataste do Egito, e confirmaste o teu povo Israel para ser teu povo para sempre, e tu, Senhor, lhe foste por Deus. Agora, pois, Senhor, a palavra que falaste de teu servo e acerca da sua casa, confirma-a para sempre. E faze como falaste, confirme-se e engrandeça-se o teu nome para sempre, e diga-se: o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel. É Deus para Israel, e permaneça firme diante de ti a casa de Davi, teu servo. Porque tu, Deus meu, revelaste ao ouvido de teu servo que lhe edificarias casa, pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença. Agora, pois, Senhor, tu és o mesmo Deus, e falaste este bem acerca de teu servo. Agora, pois, foste servido a abençoar a casa de teu servo, para que permaneça para sempre diante de ti, porque tu, Senhor, a abençoastes, e ficará abençoada para sempre. 1 Crônicas 18. E depois disto aconteceu que Davi derrotou os filisteus e os sujeitou, e tomou a Gate e os lugares da sua jurisdição da mão dos filisteus. Também derrotou os moabitas, e os moabitas ficaram por servos de Davi, pagando tributos.
Também Davi derrotou a Hadaezer, rei de Jobá, junto a Ramate, quando ele ia estabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. E Davi lhe tomou 1000 carros, 7.000 cavaleiros, 20.000 homens de pé. E Davi já retou todos os cavalos dos carros, porém reservou deles para 100 carros. E vieram os sírios de Damasco a socorrer a Hadaezer, rei de Zobá. Porém Davi feriu dos sírios 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, pagando-lhe tributo, e o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de ouro que tinham os servos de Hadaezer e os trouxe a Jerusalém. Também de Tibate e de Cum, cidades de Hadaezer, tomou Davi muitíssimo cobre, de que Salomão fez o mar de cobre, e as colunas e os utensílios de cobre. E ouvindo Toi, rei de Ramate, que Davi destruíra todo o exército de Hadaezer, rei de Zobá, mandou seu filho Adorão a Davi para lhe perguntar como estava e para o abençoar por haver pelejado contra Hadaezer e por havê-lo ferido, porque Hadaezer fazia guerra a Toi, enviando-lhe também toda a sorte de vasos de ouro, de prata e de cobre, os quais Davi também consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro, o que trouxera de todas as demais nações, dos edomeus, dos moabitas, dos filhos de Amon, dos filisteus e dos amalequitas. Também Abissai, filho de Zeruia, feriu a 18.000 edomeus no Vale do Sal. E pôs guarnições em Edom, e todos os edomeus ficaram por servos de Davi, e o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. E Davi reinou sobre todo Israel, e fazia juízo e justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, comandava o exército. Jeosafá, filho de Ailude, era cronista. Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Savsa, escrivão, e Benaia, filho de Joiada, estava sobre os quereteus e peleteus, porém os filhos de Davi eram os primeiros junto ao rei. 1 Crônicas 19. E aconteceu depois disso que Naás, rei dos filhos de Amon, morreu, e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de benevolência com Hanum, filho de Naás, porque seu pai usou de benevolência comigo. Por isso Davi enviou mensageiros para o consolarem acerca de seu pai. E chegando os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Hanum, para o consolarem, disseram os príncipes dos filhos de Amon a Hanum: pensas porventura que foi para honrar teu pai aos teus olhos que Davi te mandou consoladores? Não vieram dos seus servos a ti a esquadrinhar e a transtornar e a espiar a terra? Por isso Hanum tomou os servos de Davi, raspou-os e cortou-lhes as vestes no meio até a coxa da perna e os despediu. E foram-se e avisaram a Davi acerca daqueles homens, e enviou ele mensageiros a encontrá-los, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois, o rei: deixai-vos ficar em Jericó até que vos torne a crescer a barba, e então voltai. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito odiosos para com Davi, enviou Hanum e os filhos de Amon 1000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia e da Síria, de Maaca e de Zobá, e alugaram para si 32.000 carros. E o rei de Maaca e o seu povo, e eles vieram e se acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. O que ouvindo Davi, enviou a Joabe todo o exército dos homens valentes. E saindo os filhos de Amon, ordenaram a batalha à porta da cidade. Porém os reis que vieram se puseram à parte no campo. E vendo Joabe que a batalha estava preparada contra ele, pela frente e pela retaguarda, separou dentre os mais escolhidos de Israel e os ordenou contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abissai, seu irmão, e puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amon. E disse: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me. Se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então eu te socorrerei. Esforça-te e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Então se chegou Joabe e o povo que tinha consigo diante dos sírios para a batalha, e fugiram de diante dele. Vendo, pois, os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abissai, seu irmão, e entraram na cidade.
E veio Joabe para Jerusalém. E vendo os sírios que foram derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam do outro lado do rio. E Sofaque, capitão do exército de Adar-Ezé, marchava diante deles. Do que avisado, Davi ajuntou a todo Israel e passou o Jordão e foi ter com eles. E ordenou contra eles a batalha, e tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram contra ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e feriu Davi dos sírios os homens de 7.000 carros e 40.000 homens de pé, e a Sofaque, capitão do exército, matou. Vendo, pois, os servos de Adar-Ezé que tinham sido feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi, e o serviram, e os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon.